Eu vou resolver aqui então a primeira lista de hidrostática de Física 1. Bom, a resolução já está no Drive e no Google Classroom, mas aí eu vou fazer uma solução comentada aqui. Na verdade, eu vou só ler o que eu resolvi, talvez fique mais claro aí. Na questão 1, ele pergunta lá se seria mais fácil você levantar um objeto que está no fundo da piscina se a piscina estivesse vazia ou se a piscina estivesse cheia. Então, vamos analisar as duas situações aqui para a gente poder ver matematicamente o que seria mais fácil. Na situação 1, que seria a piscina vazia, a gente tem que o peso aparente do objeto é igual ao próprio peso dele. Então, peso igual a mg, que é massa vezes gravidade, vocês conseguem, se tivesse o valor da massa, você conseguiria calcular o peso dele. Mas o importante aqui é perceber que o peso aparente é só o peso real do objeto. Na situação 2, onde a piscina tem água, a gente tem uma força surge aqui empurrando, entre aspas, o objeto para cima. E essa força é a força empuxo, igual vocês viram na aula. Então, o peso aparente desse objeto agora é o peso dele para baixo, que é o peso real dele, menos uma força que está atuando para cima, que é o empuxo nesse caso. Isso aqui é uma soma vetorial simples, uma resultante de forças aqui, certo? Então, como vocês podem ver, P menos E é menor do que P, porque você está pegando P e tirando alguma quantidade dele. Então, esse resultado vai ser menor que esse. Logo, o peso aparente desse objeto quando tem água é menor do que o peso aparente dele quando não tem água. Então, ele fica aparentemente e na prática também mais leve de ser levantado, igual eu expliquei aqui. E aqui está a relação de empuxo com densidade, gravidade e volume deslocado, que se vocês tivessem o volume deslocado do objeto, vocês conseguiriam calcular o empuxo. E com a massa, conseguiria calcular o peso e achar a força resultante. Portanto, resposta letra E. Nessa aqui eu acho que teve um pouco mais de dúvida. O procedimento aqui nessa questão 2, ele pega um cubo, mergulha dentro de um lago e ele quer descobrir qual é a densidade do lago. A ideia de cara que se tem aqui é utilizar empuxo. Por quê? Porque ele colocou um dinamômetro aqui. Dinamômetro é um dispositivo que consegue medir o peso do objeto que estiver ligado a ele. Peso aparente, né? Então, esse objeto, eu descrevi aqui o procedimento, né? Medir o peso do cubo fora d'água, onde o peso aparente é igual ao peso normal. Ou seja, eu vou tirar esse, antes de colocar esse objeto na água, eu vou medir qual é o peso dele. Porque eu não sei a massa, eu não sei nada. Eu vou saber o peso, porque o único instrumento que eu tenho para medir é o dinamômetro, que mede força. Ok. Tiro o objeto da água e meço o peso dele. Nesse caso aqui ele deu a massa para a gente, então a gente consegue conferir. Calculei aqui, peso igual a 3 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dá 30 newtons. O próprio exercício te dá esse valor de 30 newtons já. Eu só estou calculando aqui para poder mostrar que realmente é 30 newtons. Então, fora da água, onde só o peso está agindo no objeto, a gente vê que o peso aparente é 30 newtons, marcado no dinamômetro. Agora eu vou calcular o volume do cubo. Ele me fala que é um cubo de aresta de 10 centímetros, então essas três arestas aqui têm o mesmo tamanho, 10, 10 e 10. E volume de cubo, como vocês vão ver em geometria espacial, vocês vão ver que é lado vezes lado vezes lado, ou base vezes altura vezes largura, enfim. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos, tranquilo. Só que, quando eu vou calcular empuxo, densidade vezes gravidade vezes o volume deslocado. E o exercício me fala que eu mergulhei só metade do cubo. Se eu mergulhei só metade do cubo, então é 50% do volume do cubo. Metade de 1000, 500 centímetros cúbicos. Então esse é o volume deslocado. Ou seja, enfiei 500 centímetros cúbicos do cubo dentro do lago, então o lago, teoricamente, foi deslocado de 500 centímetros cúbicos. E aí eu pego o dinamômetro novamente e vou lá e peso o objeto. Quando você está dentro da piscina,
e uma pessoa tenta te levantar lá dentro, você consegue perceber que você fica mais leve. A pessoa consegue te levantar com mais facilidade. É assim que o empuxo atua. Então, quando ele pega o dinamômetro e marca o peso aparente do objeto novamente, ele vê que dá menor. Antes era 30, agora deu 24. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma força, empuxo, atuando no objeto, empurrando ele para cima, no sentido contrário do peso. Então, a gente vai ter que o peso aparente, que é esse 24 que está marcado no dinamômetro, é igual ao peso real do objeto, que é 30, menos o empuxo que está agindo para cima do objeto, que é a água empurrando ele para cima, vamos dizer assim. Passo o 30 para o outro lado, 24 menos 30 menos 6, igual a menos E. Multiplica por menos um dos dois lados e encontra que o empuxo vale 6 newtons. O que isso quer dizer? Que o lago, então, está fazendo uma força de 6 newtons empurrando o cubo para cima. Então, a gente pode utilizar agora a fórmula de empuxo, que é essa aqui. Empuxo igual a densidade vezes gravidade vezes volume deslocado. Só que antes de a gente usar aqui, então, a gente tem que transformar o volume deslocado para metros cúbicos. Por quê? Porque essa gravidade aqui está em metros por segundo ao quadrado e esse empuxo aqui está em newtons. Então, para a gente evitar ter que transformar essa gravidade para centímetro por segundo ao quadrado, porque é a unidade de volume, é mais fácil a gente transformar o volume para metro cúbico. E como é que a gente faz isso? Tem uma videoaula no YouTube já, no canal, lá em revisão, em Física 1 mesmo, na conversão de unidades. Se vocês quiserem ver melhor como é que funciona isso aqui. Mas é uma regrinha de 3. 1 metro cúbico vale 1 milhão de centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos vale x. Faço a multiplicação cruzada aqui e encontro que x vale 0,0005 metros cúbicos. Isso aqui que eu encontrei, então, é aquele volume, a metade do volume do cubo lá em cima que a gente calculou, só que transformado para a unidade de metros cúbicos. Então, vou voltar nessa fórmula aqui agora e substituir esse valor de volume lá. Olha só, empuxo igual a densidade do lago, do líquido, né, que eu quero descobrir, vezes a gravidade que eu sei, e o volume deslocado, que agora eu calculei na unidade internacional. O empuxo eu achei que vale 6, densidade eu quero descobrir, gravidade vale 10, e o volume a gente calculou aqui atrás. Faço as continhas e encontro que a densidade do lago, que é a densidade do líquido, vale 1.200 kg por metro cúbico. Eu achei isso aqui em quilogramas porque eu estou usando a força em newtons, e achei isso aqui em metros porque eu estou usando tanto a força em newtons quanto o volume em metros cúbicos. Se eu quiser transformar isso aqui para grama por centímetro cúbico, novamente tem um vídeo no YouTube lá na parte de revisão explicando como é que eu faço a conversão. Então, 1,2 gramas por centímetro cúbico, letra B. Questão 3. Essa é a questão do vaso. Ele pergunta qual que é a relação da pressão que sai lá quando você aperta o botão da descarga com o volume do reservatório de água. A gente sabe que a pressão hidrostática é dada por densidade vezes gravidade vezes a altura de líquido. Ou seja, se eu tenho um paralelepípedo aqui, vamos supor que é um cubo, com água, eu sei que a pressão aqui embaixo dele, aqui na tampa, que no vaso vai ser aonde a água vai sair, como é que eu calculo essa pressão aqui embaixo? É por essa fórmula aqui. Eu tenho a densidade do líquido, que no vaso vai ser a água, eu tenho a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tenho a altura h. Tá? Mas essa altura h é diretamente proporcional ao volume desse paralelepípedo aqui. Por quê? Volume, como vocês vão ver em geometria espacial, é a área da base, essa base aqui de baixo, vezes a altura. E isso me dá o volume. Então a altura é diretamente proporcional ao volume, que é diretamente proporcional à pressão hidrostática. Ou seja, quanto maior o volume, maior vai ser essa altura aqui, e consequentemente vai ser a maior pressão hidrostática. E por isso a pressão saída da água é diretamente proporcional à altura de coluna da água pela lei de Stevens. Resposta, letra B. Questão 4. Eu sei que no reservatório, graduado aqui, né? Então, imagina que um copo com medidas de volume aqui, eu coloco 1 litro de água. Tranquilo, 1 litro de água. Não coloquei mais água, nem tirei água. O que eu fiz agora?
coloquei um legume lá dentro, vamos supor um alface. E eu vi que nessa vasilha com marcações, a altura da água subiu para 1,5 litros. Mas a quantidade de água lá dentro continua sendo 1 litro. Eu não coloquei nem tirei água, eu só adicionei um objeto a mais. O que aconteceu então? Quando eu coloquei esse objeto lá dentro, parte do volume dele, que eu desenhei essa parte de baixo aqui, ficou submersa no líquido. E essa parte que ficou submersa é o tanto que aumentou aqui na marcação da escala. Então isso aqui nada mais é que o volume deslocado, ou seja, aumentou 0,5 litros, ou seja, tem 0,5 litros de volume desse objeto aqui mergulhado. Então, olha só, ele me dá que o volume submerso, que eu chamei de VS aqui, vale 2/3 do volume total, certo? Ele me dá a densidade dos legumes, que é metade da densidade da água, e eu tenho que saber que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 gramas por metro cúbico. E me dá a massa que apareceu lá no supermercado dos legumes, que é meio quilo, 0,5 quilos. O que ele quer fazer? Ele quer medir o peso real desses legumes para poder ver se a balança do supermercado estava estragada ou não. Ele poderia muito bem usar uma balança na casa dele, mas não, ele não tem mais nada para fazer. Ele vai colocar isso dentro do recipiente com água e fazer todas essas contas aqui. Então, qual que é o procedimento? Eu tenho as densidades, eu tenho o volume submerso, ele está me convidando aqui a usar o empuxo, porque empuxo é a densidade vezes gravidade vezes volume submerso. Eu sei que o volume submerso ali atrás era 0,5 litros, igual a gente conversou, porque subiu 0,5 na marcação do copo lá. Eu posso fazer 1,5 menos 1 litro d'água, eu acho 0,5. Isso é o volume submerso. E eu sei que o volume submerso é 2/3 do volume total. Substituo 0,5 aqui, igual eu estou fazendo aqui, e faço as continhas aqui, passo esse 3 multiplicando esse 2 dividindo, e acho que o volume total dos legumes vale 0,75 litros. Isso aqui não foi falado no vídeo do YouTube, mas é uma coisa que vocês vão usar com certa frequência, é que 1 litro de qualquer coisa é equivalente a 1 decímetro cúbico. E isso aqui vocês podem guardar para a vida. Isso aqui é bem útil. Então, eu vou pegar esse 0,75 litros e transformar para decímetros cúbicos. Então, 1 para 1, 0,75 litros, 0,75 decímetros cúbicos. Só que eu quero essa unidade em centímetros cúbicos. Por quê? Porque a densidade foi dada em gramas por centímetros cúbicos. Então, eu quero tudo na mesma unidade. Aí, essa conversão de decímetro cúbico para centímetro cúbico já tem no YouTube. Vocês podem dar uma olhada lá. Então, eu acho que o volume total em centímetros cúbicos é 750 centímetros cúbicos. Beleza, tá na unidade que eu queria. Então, agora o que? Segundo passo é encontrar a densidade dos legumes. Isso aqui é bem tranquilo. Ele me fala que a densidade dos legumes, esse L aqui de legumes, é metade da densidade da água. Eu sei que a densidade da água vale 1, metade de 1 vale meio. Então, densidade dos legumes, 0,5 gramas por centímetro cúbico. Terceiro e último passo é achar a massa real dos legumes. Eu sei que densidade é massa sobre volume. Isso é uma fórmula que vocês têm que saber para a vida também. Eu sei que a densidade é 0,5, então a densidade vai vir aqui. A massa é o que eu quero descobrir, a massa real. E o volume total dos legumes é o que a gente calculou aqui atrás, que é 750 aqui. Então, vou substituir o 750, passo multiplicando aqui. Então, eu tenho que a massa dos legumes é 375 gramas. Agora, a resposta está em quilogramas. Poderia estar em gramas, mas a resposta está em quilogramas. Vou transformar grama para quilograma. Acho que a massa dos legumes vale 0,375 kg. Lá no início do exercício, ele tinha me falado que a balança do supermercado tinha marcado 0,5 kg. Então essa balança aí está desregulada, né? Porque a gente achou que o peso real vale 0,375. Se ele pesasse isso numa balança regulada, ele ia achar esse valor aqui. O supermercado está roubando dinheiro dele. Agora a gente tem um tanque d'água aqui em cima,
uma tubulação para baixo e uma saída d'água. E várias alturas lá no exercício, como vocês podem ver. Ele me pergunta qual a altura que vai me dar a pressão de saída. Igual o ar, a água, a gente mede a pressão pela quantidade de água que tem em cima de um ponto. Lembra lá da pressão hidrostática? Que é ρ, gravidade, ρ, densidade, gravidade e altura de coluna d'água. Ou seja, eu estou analisando nesse ponto aqui, que é o ponto de saída d'água. Não importa essa voltinha para baixo, a gente vai ver já por quê. Eu estou medindo nesse ponto aqui, então eu tenho que saber quanto de água tem acima desse ponto. E a quantidade de água que tem acima desse ponto é essa altura aqui, porque ela parte desse ponto e vai até a superfície da água aqui em cima. Essa voltinha aqui para baixo não faz diferença, porque eu estou tirando a altura e depois estou dando a altura. Então, no fim das contas, ela volta para o mesmo ponto. E o que importa para a gente é do ponto até onde tem água. Por isso, H3 e letra C. Agora, na questão 6, ele me dá uma garrafa com furo, e em dois casos, ela tampada e ela destampada. E pergunta qual que é a influência da pressão atmosférica no escoamento dessa água para fora da garrafa. No primeiro caso, com a garrafa tampada, a gente tem atuando sobre esse furo aqui a pressão de água daqui de dentro da garrafa. Lembrando do caso anterior, a pressão nesse ponto só conta a água que está acima dele. Então, essa coluna de água aqui está fazendo uma pressão P1 nesse ponto. E a pressão atmosférica do ar aqui fora está fazendo uma pressão atmosférica de fora para dentro nesse ponto. Ou seja, a pressão atmosférica é maior do que essa pressão P1. Isso é uma coisa que vocês podem calcular, inclusive, vocês podem pegar uma garrafa aí, medir essa altura aqui com a densidade da água e a gravidade, vocês conseguem calcular qual que é essa pressão aqui. Vocês vão ver que é bem menor que a pressão atmosférica. Então, a água não sai, por causa da pressão atmosférica ser maior que a pressão P1. É uma soma vetorial aqui, certo? Então, a pressão atmosférica impede a saída de água. Por quê? Porque ela é maior do que a pressão de dentro para fora. Já no segundo caso, a garrafa aberta, a gente tem pressão atmosférica agindo aqui em cima e aqui em cima do buraco. Para uma análise vetorial aqui, é como se essa pressão fosse transferida para cá. Então, é como se ela estivesse agindo aqui. O que acontece? Aqui é a pressão atmosférica, aqui é a pressão atmosférica. Eu posso cortar essas duas pressões atmosféricas, então ela não faz diferença para a gente. O que está acontecendo de verdade aqui não é bem isso, é um pouco mais complexo. Mas isso aqui dá para entender melhor. Então, cortando essas duas pressões, só sobra a força P1 dessa coluna de água aqui que age sobre o buraco. Então, ela não influencia, a pressão atmosférica não influencia. E por que não muda a velocidade? Porque a velocidade depende da pressão de saída. E a pressão de saída só depende da densidade, gravidade e altura de líquido. Que é isso aqui que eu escrevi aqui em cima. Então, não depende da pressão atmosférica. Questão 7 e a última, então. Fica mais fácil os exercícios de física quando você desenha a situação. Essa situação descrevida aí, eu posso transformar ela em duas balanças ligadas por um tubo. Só estou consertando aqui, parece que ficou meio apagado. Então, isso aqui é a parte de cima do tubo, esse desenho tosco que eu fiz aqui. E aqui eu tenho uma tampa menor, de área A1, que age a força do motor, que eu vou chamar de F1. Então, F1 está agindo em A1. Então, o motor é como se estivesse empurrando essa tampa para baixo. E aqui dentro está cheio de líquido. Eu sei que a pressão nesse ponto aqui vai ser igual nesse ponto, porque o líquido aqui é o mesmo e ele está na mesma altura. Então, o que vai acontecer desse lado? Já que tem uma área A2 aqui, que é maior, vai surgir uma força resultante F2 empurrando essa tampa para cima. Porque eu estou empurrando esse líquido para baixo, esse líquido, essa pressão vai ser transferida e vai empurrar essa tampa para cima. E qual a relação que existe entre F2, A2, F1 e A1? Como eu sei que as pressões são iguais, P1 igual a P2, e eu sei que pressão é força sobre área, então P1 é F1 sobre A1, P2 é F2 sobre A2.
E aqui eu anotei alguns dados do exercício. Ele me fala que a área da tampa 2, que é essa área maior aqui, é 5 vezes a área dessa área 1. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A massa da pessoa, da cadeira e da plataforma que estão em cima dessa tampa aqui são essas três aqui, 65, 15 e 20. Então, a massa total que está em cima dessa tampa é a soma dessas três aqui, que dá 100 kg. Então, tem 100 kg em cima dessa tampa aqui, que é essa bolinha azul. Então, sabendo a massa total, vamos lá. Força 1, que é a força que o motor está fazendo. Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Área 1, não sei o valor da área 1. Área 2, não sei o valor da área 2, mas eu sei que uma é 5 vezes a outra. Então, eu vou vir aqui no área 2 e vou substituir por 5 vezes a área 1. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso pegar a área 1 com a área 1 e cortar. Sobra só o 5 e desse lado sobra 1. Legal, hein? E outra coisa, F2. Eu sei que o valor de F2 é a força que está agindo aqui em cima. É a força resultante que eu tenho que fazer para essa tampa mexer. E a força resultante tem que ser igual à força peso que está agindo para baixo. Para essa tampa mexer, né? Então a força resultante tem que ser um pouquinho maior que a força peso, na verdade. Mas qual maior? Eu não sei. Eu sei que elas têm que ser... Eu primeiro acho que elas têm que ser iguais e aí eu falo que é um pouco maior que isso. Então nos exercícios de física do Enem a gente vai falar que essas forças são iguais. E essa força peso aqui vale quanto? É o valor dessa massa aqui multiplicado pela gravidade. Olha aqui. Força 2 é igual ao peso total em cima da tampa, que é massa total vezes a gravidade. Massa total é 100 kg que a gente achou aqui em cima, vezes a gravidade que é 10. Então, vale 1000 newtons. Substitua a força 2 aqui na equação. Então, fica F1 sobre 1 igual a 1000 sobre 5. F1 sobre 1 é F1. E 1000 sobre 5, você faz a conta aí, você vai achar que vale 200 newtons. Então, logo, letra C. E é só isso aí. Se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem que eu explique melhor, eu gravo outro vídeo, não sei, vocês me falam.